Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 295º dia, trago para a leitura e comentários bíblicos os livros de Lamentações, capítulo 5, livro do profeta Miqueias, capítulo 1, e o livro do apóstolo Lucas, capítulo 10, dos versículos 21 a 42. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro de Lamentações, capítulo 5. Oração pedindo misericórdia. Lembra-te, Senhor, do que nos aconteceu. Considera e olha para a nossa desgraça. A nossa herança foi entregue a estranhos e as nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos, já não temos pai. As nossas mães são como viúvas. Temos de comprar a nossa própria água, temos de pagar pela nossa própria lenha. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço, estamos exaustos e não temos descanso. Submetemo-nos aos egípcios e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que recebemos o castigo pelas suas iniquidades. Escravos dominam sobre nós, não há ninguém que nos livre das suas mãos. Arriscamos a vida para conseguir o nosso pão por causa da ameaça que vem do deserto. Nossa pele queima como um forno por causa do ardor da fome. As mulheres foram violentadas em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Enforcaram os príncipes, não tiveram nenhum respeito pelos velhos. Os jovens são obrigados a virar os moinhos. Os meninos tropeçam debaixo das cargas de lenha. Os anciãos já não se reúnem junto ao portão da cidade. Os jovens já não cantam mais. Cessou a alegria de nosso coração. A nossa dança se transformou em lamentações. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por causa disso, o nosso coração está doente. Por causa dessas coisas, os nossos olhos se escureceram. Pelo monte Sião que está abandonado, vagueiam os chacais. Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente. Por que nos rejeitarias de vez? Por que ficarias tão enfurecido contra nós? Amém. Compreendendo o livro de Lamentações, capítulo 5, embora esse capítulo seja uma oração, as promessas estão no plural, pois o profeta orou por si e pelo remanescente sofredor que sobrevivera à invasão. Ele dizia: lembra-te, Senhor, conforme versículo 1. Ele pedia que o Deus Todo-Poderoso agisse a seu favor e
livrasse o povo da situação dolorosa e humilhante na qual se encontravam. Jeremias sabia que o cativeiro da Babilônia duraria 70 anos, conforme Jeremias 25, versículos 1 a 14, e Daniel 9, versículos 1 a 19. Mas ainda pedia que o Senhor fosse misericordioso com os pobres deixados na terra e com os exilados na Babilônia. Exposição bíblica dos versículos 1 a 7. Qual foi a causa de todos esses problemas, perdas e dores? Vamos lá. O exército babilônio? Vamos lá. A ira de Deus? Não. Os pecados do povo. Aqui vemos os efeitos da cegueira, da transgressão. Conforme versículo 17, capítulo 4, versículo 14, os efeitos de escravidão do pecado, capítulo 5, versículos 5 e 8, e os efeitos da insistência no erro, versículo 13. A cidade do grande rei se tornou um lar para animais selvagens. Referência, versículo 18. Exposição bíblica dos versículos 19 a 21. O livro não termina com a recitação das perdas trágicas do povo, mas com uma confissão maravilhosa de fé e uma humildade confissão de pecados. Embora o trono de Judá houvesse sido desonrado e destruído, Jeremias e o remanescente, pela fé, puderam ver o Deus vivo e imutável em seu trono celeste. E isso lhe deu força. Referência a Salmos 102, versículo 12. Sim, eles se sentiam abandonados e esquecidos, conforme Lamentações 5, versículo 20, capítulo 2, versículo 9, capítulo 3, versículos 37 a 39. Mas sabiam que o Senhor havia de voltar-se para eles, caso eles se voltassem para Deus. E eu encerro a compreensão do livro de Lamentações, capítulo 5, trago o versículo 22. O versículo final parece muito pessimista depois de uma oração sincera por redenção e renovação. Quando os judeus leem esse livro publicamente na sinagoga para recordar a queda de Jerusalém, eles repetem o versículo 21 para que a leitura não tenha uma conotação negativa, mas o versículo ainda existe para nos lembrar do alto custo do pecado. Deus se agrada de seu povo e deseja abençoá-lo, mas, se pecamos, Ele deve nos castigar. Se nos arrependemos e confessarmos nossos pecados, o Senhor nos perdoará, conforme 1 João capítulo 1, versículo 9. E há de nos dar um novo começo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Referência a Hebreus 10, versículo 31. Vamos para a leitura no livro do profeta Miqueias, capítulo 1. Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias de Moresete a respeito de Samaria e Jerusalém. Isso aconteceu nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ameaças contra Samaria e Jerusalém. Escutem todos os povos. Prestem atenção, ó terra e todos os seus moradores. O Senhor Deus será testemunha contra vocês. Do seu santo templo o Senhor falará. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar. Ele desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Será que não é Samaria? E quais são os lugares altos de Judá? Será que não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras no campo, uma terra de plantar vinhas. Farei com que as pedras rolem para o vale e deixarei descobertos os seus alicerces. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas e tudo o que ela ganhou com a sua impureza será queimado. De todos os seus ídolos eu farei uma ruína, visto que ela os ajuntou com pagamento por prostituição. Em pagamento por prostituição eles serão transformados. Por isso lamento e choro, ando descalço e nu. Faço lamentações como os chacais,
e pranteio como os avestruzes, porque as feridas de Samaria são incuráveis. O mal chegou até Judá. Estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não anunciem isso em Gate, nem chorem. Rolem no pó em Bet-Leafra. Moradores de Safir sigam para o exílio em vergonhosa nudez. Os moradores de Zaanã não podem sair da cidade. O pranto do povo de Bet-Ezel tira de vocês o lugar de refúgio. Os moradores de Marote suspiram pelo bem, porque o Senhor fez o mal chegar até as portas de Jerusalém. Moradores de Laques, atrelem os ginetes aos carros. Com vocês teve início o pecado da filha de Sião. Entre vocês se encontraram as transgressões de Israel. Portanto, vocês darão presentes de despedida a Moresete e Gate. As casas de Axibe serão algo enganoso para os reis de Israel. Enviarei ainda quem tomará posse de vocês, moradores de Maressa. A glória de Israel chegará até Adulão. Cortem os cabelos e rapem a cabeça por causa dos seus filhos queridos. Alarguem a sua calva como a águia, porque esses filhos serão levados para o cativeiro. Amém. Compreendendo o livro do profeta Miqueias, capítulo 1, exposição bíblica dos versículos 1 a 5. Quando estava para acusar Israel e Judá, o profeta Amós começou condenando as nações gentílicas em torno deles. Referência a Amós, capítulos 1 e 2. Miqueias, porém, não usou esta abordagem sem qualquer apresentação formal. Ele passou a sua mensagem e deu o alarme. Compreendendo o versículo 2, a imagem nos versículos 2 a 5 é a de um tribunal com Deus no papel de juiz e Judá e Samaria como réus. Miqueias dirigiu-se a todos os povos porque Deus é o Senhor de toda a terra. Referência capítulo 4, versículos 2 e 3. E todas as nações devem prestar contas a ele. Deus é juiz e testemunha de seu santo templo, onde sua lei estava guardada na arca da aliança. Um Deus santo deve agir com justiça e julgar o pecado. Exposição bíblica dos versículos 3 e 4. Hoje, quando um juiz sai à sua sala e entra em um tribunal, todos na corte se levantam, em sinal de respeito pelo magistrado e pela lei que ele representa. Mas nenhum juiz nunca chegou ao tribunal de modo descrito por Miqueias. O verbo traduzido por saindo, versículo 3, significa apresentando-se para a batalha. Deus abre o tribunal e declara guerra. Compreendendo o versículo 5, o Senhor apontou o dedo para acusar seu povo, Israel e Judá, representado por suas capitais, Samaria e Jerusalém. Depois de verem o que a Assíria havia feito a Israel em 722 a.C., os líderes de Judá deveriam ter se arrependido e voltado para o Senhor, mas não foi o que aconteceu. Na verdade, durante o reinado de Ezequias, os assírios saquearam Judá e teriam tomado Jerusalém se o Senhor não intervesse de forma milagrosa. Referência, livro do profeta Isaías, capítulos 36 e 37. A exposição bíblica dos versículos 6 a 16, o profeta respondeu à mensagem de Deus agindo como um homem enlutado em um funeral, conforme versículo 8, e também 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 30. Ele estava realmente pesaroso por causa do que poderia acontecer com o seu povo se este não prestasse atenção na palavra de Deus e não se convertesse de seus pecados. A exposição bíblica dos versículos 6 a 9, Deus destruiria a cidade e a nação de Samaria porque o povo havia se rebelado contra a sua palavra. Ele destruiria também um templo samaritano, pois abrigava uma falsa religião que não passava de prostituição religiosa. Lembremos que, ao longo de todo o relato do Antigo Testamento, o pecado da idolatria é comparado à prostituição. Contudo, Deus destruiria também o Templo de Jerusalém porque os líderes religiosos haviam transformado a verdadeira fé em uma falsa adoração ao Senhor e aos deuses das nações.
O Senhor é um Deus zeloso que não dividirá a adoração e a glória com outros. Referência a Êxodo 20, versículo 5, capítulo 34, versículo 14, Deuteronômio 4, versículo 24, capítulo 5, versículo 9, capítulo 6, versículo 15. A aliança que Deus fez com o seu povo no Sinai era como um contrato de casamento, e a violação dessa aliança por parte do povo equivalia a um ato de adultério ou a um envolvimento com prostituição. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Miqueias, capítulo 1, trago a exposição bíblica dos versículos 10 a 16. O trágico com relação a esta invasão é que ela não precisava ter acontecido se o povo de Israel e de Judá tivesse se convertido ao Senhor com arrependimento e fé, Deus lhe teria dado a vitória. Em vez disso, os israelitas acreditaram nos falsos profetas, apegaram-se aos seus ídolos e pecaram, caminhando assim para a derrota. Lamentavelmente, até as crianças sofreram e foram para o exílio. Referência versículo 16. E tudo por causa dos pecados dos pais. Vamos para a leitura no livro do apóstolo Lucas, capítulo 10, dos versículos 21 a 42. Jesus, o Salvador dos humildes. Naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, Jesus lhes disse em particular: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. O bom samaritano. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem. E se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Marta e Maria.
Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: "O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar." Mas o Senhor respondeu: "Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada." Amém. Compreendendo o livro do apóstolo Lucas, capítulo 10, dos versículos 21 a 42, trago o versículo 29. O escriba deu a resposta certa, mas não a aplicaria a si mesmo, nem admitiria sua falta de amor a Deus e ao próximo. Assim, em vez de ser justificado por se colocar na misericórdia de Deus, conforme capítulo 18, versículos 9 a 14, ele tentou se justificar e sair dessa situação embaraçosa. Ele usou a velha tática de debate: defina seus termos. O que você quer dizer com o próximo? Quem é meu próximo? Exposição bíblica dos versículos 36 a 37. Ao usar um samaritano como herói, Jesus desarmou os judeus, pois os dois povos eram inimigos. Referência a João 4, versículo 9 e capítulo 8, versículo 48. Não era um judeu ajudando a um samaritano, mas um samaritano ajudando a um judeu que fora ignorado pelos compatriotas. O samaritano da história amou aquele que o odiava, arriscou a vida por ele, gastou o seu dinheiro, salário de 2 dias de trabalho, com o estranho e não foi publicamente recompensado ou honrado, até onde sabemos. Compreendendo o versículo 37, o samaritano nos ajuda a entender melhor o significado de ter misericórdia, o que também é ilustrado no ministério de Jesus Cristo. O samaritano se identificou com as necessidades do estrangeiro e teve compaixão dele. Não havia razão lógica para ele mudar seu trajeto e, muito menos, gastar seu dinheiro ajudando um inimigo necessitado, mas a misericórdia não precisa de razão. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro do apóstolo Lucas, capítulo 10, dos versículos 21 a 42, trago, compreendendo o versículo 39, Maria de Betânia é encontrada 3 vezes nos evangelhos e em cada uma delas está no mesmo lugar, aos pés de Jesus. Ela se sentou aos seus pés e ouviu sua palavra. Versículo 39. Lançou-se aos seus pés e falou de sua aflição, conforme João 11, versículo 32, e ficou a seus pés e se derramou em adoração, conforme capítulo 12, versículo 3. É interessante notar que em cada uma dessas ocasiões há algum tipo de fragrância. Em Lucas 10 é a da comida, em João 11, versículo 39, é a de morte, e em João 12, versículo 3, é a do perfume. O modo como adoramos e demonstramos apreço por Deus pode assumir muitas formas e ser expresso em diferentes circunstâncias. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.